A primeira viagem foi marcada por uma leveza especial. Ana, aos 37 anos, sentou-se no banco do passageiro enquanto Lucas, seu filho de 18 anos, ligava o carro. O sol da manhã entrava pelas janelas, acariciando seus rostos com um calor suave. O rádio tocava uma música suave que parecia tocar suas almas. Durante o caminho, o silêncio entre eles era intimidador e confortável. O que poderia ser apenas mais uma rotina de mãe e filho começava a exalar alguma coisa diferente. Olhares furtivos, sorrisos discretos, algo flúter no ar. Ana nunca havia sentido aquilo antes, e o simples fato de ele estar dirigindo a levou a um nível de admiração. O sentimento de proteção misturado à atração crescente a deixou desconcertada. Era apenas uma viagem ao trabalho, mas a energia pulsante entre os dois transformava aqueles minutos em um pequeno universo particular, onde a linha entre amor e carinho parecia se desfazer. Então, quando Lucas fez uma curva repentina, seu braço tocou levemente o dela, e Ana mal consegue conter um arrepio que correu pela sua espinha. Afinal, essas viagens para o trabalho nunca mais seriam vistas da mesma forma. O silêncio confortável entre Ana e Lucas se estabeleceu rapidamente. Não havia palavras necessárias, a atmosfera estava repleta de um reconhecimento tácito, um entendimento que ia além das palavras. A cada semáforo em vermelho, Ana aproveitava para roubar olhares discretos do jovem ao volante. Ele estava tão concentrado, com a musculatura do braço visivelmente definida enquanto segurava o volante. Aquilo acendia um fogo peculiar dentro dela. O tempo parecia se dilatar, cada segundo preenchido por uma tensão velada. Os olhares se cruzavam frequentemente, criando um laço invisível que os unia. Um sorriso leve e natural surgia em seus rostos, lembrando que aquele era um momento simples, mas carregado de significados ocultos. Ana percebeu que pequenos detalhes se tornavam extraordinários, como Lucas arrumava o cabelo antes de sair de casa, a forma como os lábios se curvavam ao sorrir, a intensidade do olhar quando ele se dirigia a ela. O carro se tornava um refúgio, onde podiam se desviar das expectativas normais e explorar um terreno ainda desconhecido de cumplicidade e conexão. Por instantes, eles se perderam nesse novo território, um lugar onde era permitido sonhar. Um olhar revelador fez Ana tremer. Foi um momento tão breve, mas intenso, que parecia ter atravessado as barreiras do tempo. Enquanto cruzavam uma rua movimentada, Lucas lançou um olhar penetrante para sua mãe, uma expressão que misturava curiosidade com uma química inegável. Ana também não conseguia desviar os olhos dele. O coração pulsou em seu peito, e uma onda de sentimentos tumultuados a envolveu. Ela se perguntou se ele estava sentindo o mesmo que ela, se aquelas pequenas faíscas se acendiam dentro dele também. Lucas, descontraído, perguntou casualmente sobre o trabalho, mas Ana sabia que sua mente estava em outro lugar, em um lugar onde suas almas dançavam juntas em um balé silencioso. O olhar de Lucas parecia dizer que ele estava ciente da intimidade crescente entre eles e que não tinha medo de explorar isso. Ele era tão jovem, tão cheio de vida, e essas revelações tornavam-se cada vez mais evidentes a cada viagem. O carro, antes um simples meio de transporte, agora era um palco onde sentimentos complexos ganhavam vida, e Ana sabia que aquele momento significava que algo estava prestes a mudar para sempre. Sentimentos à flor da pele dominaram Ana enquanto as viagens se tornavam uma rotina cada vez mais carregada de tensão. Cada viagem ao trabalho era um misto de expectativa e receio, com os dois flertando sutilmente com o desconhecido. Aquela conexão não convencional era um labirinto de emoções, onde a linha entre o que era certo e o que desejavam se tornava cada vez mais tênue. Ana frequentemente se pegava admirando Lucas, sua energia, sua vitalidade, o jeito que o cabelo caía sobre os olhos. Ele era tudo o que ela via em um homem, e isso a fazia sentir uma atração intensa que não conseguia controlar. O jeito como ele olhava para ela, com interesse e curiosidade, fazia seu coração acelerar. Aqueles momentos carregados de furtividade se transformaram em uma dança silenciosa dos sentimentos, sorrisos, toques sutis, olhares profundos. A cumplicidade que crescia entre eles era como um segredo guardado, e Ana sabia que estava entrando em águas profundas. A cada quilômetro percorrido, uma nova camada de sua relação se revelava, e naquela jornada, a estrada não se resumia apenas ao destino,
mas a tudo que poderia florescer ao longo do caminho. Certa manhã, o clima no carro estava mais pesado que o habitual. Ana, sentada ao lado de Lucas, notou que ele estava pensando em algo, seu olhar fixo na estrada, mas a mente visivelmente distante. Decidiu que era hora de quebrar o silêncio constrangedor. Você está pensativo, filho. O que se passa na sua cabeça? Perguntou, tentando soar casual. Lucas hesitou antes de responder, como se estivesse reunindo coragem. Às vezes, fico pensando em como nossas vidas mudaram, né? Você e eu, sempre tão próximos, e agora? Ana sentiu seu coração acelerar. Ele estava tocando em algo profundo. Sim, tudo é diferente agora. Mas em que você está pensando exatamente? Insistiu, sua voz cheia de curiosidade. Lucas finalmente virou o rosto para ela, e naquele momento, Ana viu uma mistura de confusão e intensidade em seus olhos. Às vezes, acho que posso ver um lado diferente da nossa relação, mas não sei como dizer isso, ele murmurou. Ana sentiu um calor subindo por sua pele. O que isso significava? Seria o início de algo novo e revolucionário entre eles? O ar parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir, mas o medo do desconhecido ainda pairava entre eles. Ao longo das semanas seguintes, a rotina diária de Ana e Lucas começou a incluir pequenos toques que faziam o coração dela disparar. Um gesto casual se transformava em um momento de conexão elétrica. Uma vez, enquanto Lucas ajudava a colocar o cinto de segurança, sua mão deslizou pela pele de Ana, e os dois trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Era um toque rápido, mas carregado de uma intimidade sutil. Em outro momento, enquanto ele a ajudava a pegar algo que havia caído no banco traseiro, ele a tocou de forma acidental, mas a sensação foi tudo, menos acidental. Ana sabia que Lucas estava ciente desses toques, e a forma como ele sorria após cada um deles mostrava que ele também desfrutava desse novo entendimento. As conversas tornaram-se mais longas, mais profundas, e cada pequena interação parecia uma dança que os levava mais perto, e cada instante trazia novos arrepios. Além dos olhares trocados e sorrisos cúmplices, essas pequenas interações tornaram-se o que Ana chamava de a língua do coração, ou uma linguagem silenciosa que apenas eles entendiam. Aqueles momentos eram um lembrete constante da química que crescia entre eles. Uma noite, enquanto conversavam após o jantar, Ana decidiu que era hora de dar um passo ousado, de encorajar essa conexão. Lucas, você já parou para pensar sobre o que estamos sentindo um pelo outro? Perguntou suavemente. Ele parou, o olhar fixo em sua face, captando a seriedade do momento. Talvez eu tenha pensado um pouco sobre isso, respondeu, seu tom hesitante. Não é normal, mãe. Ana sentiu seu coração disparar com a disposição dele de discutir aquela intimidade. Mas o que é normal, Lucas? Às vezes, as emoções nos pegam de surpresa, e o que sentimos pode ser uma verdade que precisamos explorar, disse ela com um sorriso encorajador. Lucas parecia absorver suas palavras, a tensão no ar se tornando palpável. É verdade. Sinto que há algo especial entre nós, e isso me assusta. Mas não posso ignorar isso também, confessou ele, com a sinceridade brilhando em seus olhos. Ana percebeu que aquela conversa poderia ser a porta de entrada para um novo capítulo em suas vidas. Como deveria proceder? A necessidade de comunicação entre eles era clara, e, nesse momento, ambos entenderam que o amor, em suas muitas formas, poderia ser uma realidade a ser vivida. À medida que as semanas avançaram e as conversas se tornaram mais frequentes, o desejo implícito entre Ana e Lucas floresceu como uma rosa, delicada e ao mesmo tempo intensa. O que antes era um leve toque se transformou em carícias mais longas, e aqueles olhares furtivos agora continham promessas não ditas. Ana começou a notar que, a cada viagem, a expectativa de ver Lucas tornava-se cada vez mais impossível de ignorar. O clima no carro alternava entre a leveza e a tensão, e, por muitas vezes, Ana sentia seu coração quase sair pela boca quando Lucas a olhava de maneira intensa. Tinha a sensação de que estavam na beira de um abismo, prontos para saltar. Entre os sorrisos e risadas,
Pequenos flertes tornaram-se o tema do seu dia a dia. Ana até começou a trabalhar algumas saídas em sua aparência, sabendo que o seu esforço não passaria despercebido. E Lucas, por outro lado, parecia cada vez mais ansioso por esses momentos juntos. Sua presença em casa agora carregava uma nova energia. Em uma manhã, enquanto os dois riam de uma piada interna, Ana sentiu um impulso súbito e soltou uma frase que fez o ar entre eles se eletrizar. E se nós estivéssemos destinados a algo mais do que isso? Aquela inquietante possibilidade pairou no ar, e ambos sabiam que havia uma conexão que merecia ser testada. O mundo ao redor deles desvanecia quando estavam juntos, e aquele momento deixou claro que, para a relação deles, o céu era o limite. Uma noite de chuva transformou a cidade em um cenário cinematográfico, com as gotas dançando nas janelas e o som suave da chuva criando uma melodia relaxante. Ana sentou-se no sofá, envolta em um manto macio, esperando Lucas voltar do seu compromisso. A temperatura estava amena, mas a preocupação e a expectativa aqueciam seu coração. Quando a porta se abriu, a visão do filho, agora com cabelos molhados e um sorriso tímido, fez seu estômago dar um nó. Ele estava radiante, e aqueles pequenos momentos começaram a se acumular, fazendo-a sentir uma mistura de proteção e algo mais profundo. Após as primeiras palavras ditas, ele se aproximou com um olhar que falava de mais do que apenas as circunstâncias da viagem. A chuva batia suavemente no vidro, e a atmosfera parecia mágica. Ana, incentivada pela vulnerabilidade do momento, propôs: "Vamos ficar aqui e aproveitar o silêncio?" Lucas assentiu, e a conexão entre eles parecia vibrar, cada gota de chuva intensificando a sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha invisível. Sentados juntos, os olhares se cruzaram, e o ar estava carregado. O lugar estava confortável, mas era inevitável que a lembrança das viagens e das conversas flutuasse em suas mentes, trazendo junto as emoções que queimavam em seus corações. Eles estavam próximos, e aquelas gotas de chuva pareciam sussurrar promessas secretas, fazendo-os refletir sobre o que poderia ser. As palavras não ditadas se tornaram um idioma próprio entre Ana e Lucas. Naquela noite, enquanto a chuva caía lá fora, o silêncio entre eles era tão eloquente quanto qualquer conversa. Ana percebeu que enquanto seus lábios guardavam segredos, seus olhos falavam abertamente sobre suas emoções. Cada vez que Lucas a olhava, ela sentia uma onda de calor que a envolvia, como se vários sentimentos se unissem em um único olhar. Naquele leve momento de conexão, cada intervalo entre palavras parecia carregado de significado. Ana queria gritar, falar tudo o que estava guardado, mas uma parte dela hesitava. O medo de dar esse passo a impedia. Mas Lucas, com a coragem de um jovem que abraça a vida sem reservas, começou a romper o silêncio. "Mãe, há algo que gostaria de dizer." Ana sentiu seu coração disparar. Palavras não ditadas poderiam se converter em algo grandioso, e ela queria que esse momento fosse especial. "Fale", disse ela, sua voz quase um sussurro. Ele hesitou, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que a encorajava. "Sinto que estamos mais conectados do que nunca. E isso é um sentimento novo para mim. E talvez para você também?" O quase reconhecimento do que viviam juntos poderia ser o alicerce de um novo entendimento, mas visando sempre a sutileza. Ana sorriu, e enquanto a chuva prosseguia sua melodia, as palavras dançavam na atmosfera entre eles, criando uma nova realidade nas entrelinhas. Memórias que fervem entre Ana e Lucas se transformaram em um capítulo clandestino de suas vidas. Cada viagem para o trabalho se tornava um convite para explorar e redescobrir um ao outro. Lembranças que borbulhavam em suas mentes traziam à tona risadas e olhares cúmplices. Numa manhã ensolarada, enquanto cruzavam um parque, Ana parou para observar as flores, cada pétala um símbolo da beleza da vida. Lucas, atento, ficou a seu lado e sussurrou: "Você sabe que sempre a admirei, não é?" As memórias da infância de Lucas brotaram em sua mente, como os brinquedos espalhados no quintal, e a maneira como ele a olhava despertava tanto orgulho quanto um desejo inesperado. Era como se tudo o que viveram fizesse sentido agora. O perfume das flores misturava-se com a intensidade do momento, e Ana se pegou imaginando como poderia ser o futuro entre eles.
Sussurros de compartilhar suas vidas se entrelaçaram nas memórias que ferviam dentro dela, ligando-os mais do que nunca. Era uma nova tramitação a ser desvendada. A beleza daquele instante revelou-se mais do que apenas um dia ensolarado, era uma releitura do que tinham, uma oportunidade de criação e redescoberta. E foi ali, com o calor do sol e o perfume das flores, que Ana percebeu que seus sentimentos não eram apenas uma fase, mas sim um floreio intenso anunciado por rostos que brilhavam da mesma forma que os deles. A proximidade perigosa de Ana e Lucas era uma linha tênue entre o amor e a inquietação. Entre sorrisos e gestos delicados, eles navegavam por um mar de emoções complexas. Naquela noite, enquanto assistiam a um filme acolhidos pelo conforto de um cobertor, a tensão entre eles se sentia como eletricidade. O filme estava longe de ser seguido e, a cada cena, Ana sentia o olhar de Lucas sobre ela. Era uma aproximação suave, mas o coração dela pulava em seu peito, perguntando-se se a conexão que compartilhavam estava próxima de um clímax revelador. Quando suas mãos se tocaram casualmente, a sala pareceu encolher, e a pressão no ar se transformou em um momento decisivo. Ana engoliu em seco, um ruído que ecoou em seu próprio ser. Mãe, eu. Lucas começou, mas as palavras pareciam sumir no ar. Ana olhou em seus olhos e viu a confusão e a vontade de seguir adiante. É estranho, não é? Ela disse, a voz trêmula, mas leve. Muito, ele respondeu, seus próprios sentimentos se misturando. O sofá, uma vez apenas um móvel, agora se tornava um ninho de sentimentos e desejos. Eles estavam à beira de cruzar uma linha que, uma vez atravessada, mudaria tudo. Mas, juntos, eles não temiam o que viria a seguir. Ana sentiu que, apesar da perigosidade da situação, havia um espaço para a saúde emocional se manifestar com liberdade. A intimidade, embora complexa, de certa forma, era descomplicada. Existia ali um reconhecimento mútuo de que estavam prontos para explorar esse novo caminho, e essa decisão mútua desenharia os próximos passos de suas vidas de uma maneira que nem mesmo a chuva poderia apagar. O encontro decisivo entre Ana e Lucas aconteceu em um dia chuvoso, quando as nuvens carregadas traziam uma atmosfera de expectativa. Ana, sentada na sala de estar, pensava em como as coisas haviam mudado entre ela e seu filho. Lucas entrou, molhado e sorridente, trazendo com ele a energia da tempestade do lado de fora. Eles começaram a conversar sobre trivialidades, mas logo o tom da conversa se tornou mais profundo. Ana, com um impulso de coragem, decidiu compartilhar seus sentimentos. Lucas, eu sinto que algo mudou entre nós. E não sei como lidar com isso. Sinto uma conexão que vai além do que somos como mãe e filho, confessou ela, sentindo a adrenalina do momento. Lucas a olhou com intensidade, sua expressão refletindo uma mistura de surpresa e reconhecimento. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro da casa, o calor da conversa os envolvia, como se o mundo tivesse se reduzido àquele pequeno espaço e à verdade que pairava entre eles. O olhar de Lucas disse tudo, e ele também sentia a tensão crescente, e aquela conversa se tornou um divisor de águas na relação deles. Era um momento em que as palavras começaram a desenhar o que o futuro poderia ser, e a possibilidade de um novo capítulo se tornava cada vez mais real. A conexão inesperada entre Ana e Lucas começou a se formalizar naquela noite em que a conversa se tornou um mosaico de sentimentos. Os olhares que trocaram estavam transbordando promessas ocultas, e cada palavra proferida criava um laço mais forte. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a arrebentar, e Ana percebeu que estava prestes a se aprofundar em um território inexplorado. Lucas, sempre sério, parecia ponderar suas palavras antes de se manifestar. Mãe, eu sinto que estou passando por uma transformação. Você sempre foi inspiração na minha vida, e agora, sinto que estou descobrindo um lado diferente de você, disse ele, palavras que ressoaram no coração de Ana como um eco profundo. Ela sorriu, a emoção crescente indicando que suas almas estavam se entrelaçando. A conexão que experimentavam tinha um componente novo, um elemento de descobrimento que desafiava todas as normas. Este novo entendimento parecia igualmente assustador e emocionante. O vazio preenchido por essa revelação os fez perceber o quão única era a relação que estavam começando a moldar.
O brilho nos olhos de Lucas confirmou que ambos estavam prontos para explorar novas possibilidades, e assim, a resistência ao que estava por vir começava a se dissipar com cada respiração compartilhada. Os sentimentos em conflito entre Ana e Lucas surgiam como tempestades no horizonte. Enquanto a conexão entre eles se fortalecia, dúvidas e medos também tomaram conta. Ana, por um lado, estava maravilhada com o que estava sentindo. A incerteza do que isso significava para ambos deixava seu coração em guerra. É isso mesmo que quero? Perguntava a si mesma, ciente das repercussões. Lucas, por sua vez, experimentava a tensão de ser atraído pela mulher que havia sempre admirado, mas a linha tênue que separava filho de amante o deixava confuso. Ele queria desbravar esse novo mundo, mas a ideia de ultrapassar os limites da sociedade também o repreendia. Numa manhã, enquanto o sol entrava pela janela, cortando a escuridão da noite, Ana decidiu falar sobre esses sentimentos ambivalentes. Lucas, o que estamos vivendo é real, mas temos que ser cuidadosos. O que isso significa para nós? Indagou com o coração palpitante. O silêncio se estendeu, o olhar de Lucas refletindo um turbilhão de emoções. Compreender o que estavam sentindo era essencial, mas a compreensão não excluía a dor da transgressão. Era uma dança delicada com a incerteza, na qual cada passo poderia levar a um novo abismo ou a um florescer inexplorado. As reflexões sobre a relação entre Ana e Lucas eram constantes, sendo transformadas em momentos de autodescoberta. Ana se via envolvida em pensamentos sobre como os sentimentos começaram a amadurecer como uma flor esperando pelo tempo certo para desabrochar. Os encontros que antes eram simples viagens ao trabalho se tornaram um colírio de experiências emocionais. Após tantas conversas e emoções trocadas, Ana percebeu que precisava entender o que sentia verdadeiramente. Uma noite, decidiu escrever em seu diário, um espaço seguro para as confidências do coração. O que eu sinto por Lucas não é apenas um capricho, escreveu com a caneta em mãos, as palavras escorrendo como um rio de sentimentos. É uma verdade que não pode ser ignorada. Enquanto a tinta secava, uma sensação de alívio a envolveu, como se as palavras tivessem o poder de libertá-la. Lucas, por outro lado, estava também em processo de reflexão. Unindo as peças de sua nova realidade, ele passou a observar Ana com um novo olhar, compreendendo que havia muito a ser descoberto. O amor, em sua essência mais pura, era complexidade e beleza. Era um laço que ambos estavam se permitindo criar, mesmo com as incertezas que cercavam essa nova fase. A atmosfera que se formava ao redor deles não era somente de paixão crescente, era um espaço sagrado de descoberta e transformação, com potencial para redefinir suas vidas de maneiras que eles nunca imaginariam possíveis. A história de Ana e Lucas nos ensina que a vida é repleta de conexões inesperadas, e que os laços que formamos a cada dia podem desafiar nossas percepções, levando-nos a questionar o que realmente significa amor e intimidade. O amor pode surgir em formas variadas, muitas vezes desafiando normas, e é essencial lembrar que cada relacionamento tem seu próprio ritmo e espaço para florir. Compartilhe nos comentários que tipo de história você gostaria de ouvir a seguir. De romance a mistério, queremos saber o que mais lhe encanta. Você já se encontrou em uma situação onde um relacionamento desafiou suas expectativas? Como você lidou com isso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas narrativas emocionantes e envolventes. Até o próximo vídeo.